Oi pessoal, tudo certo? Hoje resolvi fazer para vocês um vídeo que, antes de tudo, vai ser um adendo à questão do Trunks sobre o Machado de Assis. E resolvi fazer isso porque é um tema bem interessante, né? O Trunks Futuro já abordou isso em alguns vídeos dele. Não necessariamente o assunto que eu vou abordar dentro, né, do Machado em si, mas sim ele citou, né, tanto essa obra aqui, que eu vou trabalhar um pouco com vocês, um pedaço dela, quanto também já citou, né, o Machado em outros vídeos. E eu também já fiz um vídeo aí, mês atrás, sobre o Machado, ou pelo menos citando, né? Então obviamente, além de tudo, né, além de toda sua grandeza literária em todos os sentidos, para nós aí também, né, que estamos discutindo essas questões voltadas ao masculinismo e daí em diante, ele é um autor importante também principalmente porque ele era um grande observador da realidade, né? Um, um grande psicólogo, entre aspas, certo? Ou seja, um grande observador da conduta humana e das relações humanas e dos jogos, né, de poderes entre os seres humanos e daí em diante. Então, como arguto observador que era, obviamente para nós, né, que estamos buscando aí uma visão mais realista das relações e dessas questões todas, ele é um autor de suma importância, né, para além aí da sua própria grandeza como escritor e daí em diante, certo? Então, o livro, tá, é o chamado A Queda que as Mulheres Têm pelos Tolos. Então, só pelo título a gente já pode, né, deduzir bastante coisa interessante, assim, né, imaginar coisas interessantes, especular e daí em diante, né? Então, o Machado vai trabalhar essa temática aí e, enfim, né, é um tema muito atual, certo? Isso é discutido atualmente dentro aí também do masculinismo, embora obviamente fora da ótica machadiana, certo? Então, esta queda, suposta queda aí das mulheres pelos tolos, pode ser vista aí dentro do masculinismo, por exemplo, né, com alguns personagens que temos aí, né, por exemplo, a figura do Zé Droguinha, né, a figura daquele Shed, de academia né, que vive a vida apenas para isso, né, mas é completamente vazio em todos os outros aspectos, bem como a figura daquele homem também que faz tudo por dinheiro, né, apenas por mulheres. E então, né, também vive uma vida vazia em todos os sentidos, embora busque a questão material apenas para essa finalidade, certo? E de fato, né, muitas mulheres se interessam justamente por esses homens, ou seja, pelo Zé Droguinha, pelo o Shed ali de academia, sem conteúdo, por assim dizer, né? E pelo rico, né? Também não tem nada além disso, né? E com isso não estou necessariamente criticando, tá? Quem é rico, ou quem vai para academia, ou quem não. Enfim, né? Não é isso, né? Mas quando a gente pega esses personagens, eu estou falando aqui desses personagens estanques, digamos assim, né? Que são elencados como figuras quase míticas aí, né? E que, na verdade, sim, eles encarnam pessoas reais, certo? Mas não tem necessariamente a ver apenas com quem busca dinheiro e daí em diante, né? Com quem malha e tal, né? Coisa que, inclusive, né, em parte que eu incentivo a questão do esporte, né? E da questão física e tal, que é muito importante aí para todos, mas quando, né, essas coisas extrapolam um certo limite, né, e vão para aquela pura obsessão, né, e, e, e a pessoa acaba saindo de todos os outros pontos ali da vida que seriam também interessantes para ela, né? Ou seja, quando a gente fala de um desenvolvimento pessoal, a gente fala numa totalidade, né? O homem enquanto uma totalidade, certo? Ou seja, ele desenvolver-se fisicamente, mas também intelectualmente, daí em diante, certo? Senão ele vai, né, desenvolver um lado e continuar um escravo em todos os outros. Então, né? Então isso aí é obviamente danoso, mas como a gente sabe que aí também, né, muitas mulheres elas se encantam pela aparência, né, e aqui não estou dizendo todas, mas como a gente sabe, há um encanto apenas pela aparência muitas vezes, certo? E é por isso, por exemplo, que um homem muito famoso vai chamar muita atenção, mesmo que ele seja é, tudo de ruim, digamos assim, em todos os outros aspectos. Né? Então, a mera fama, por exemplo, o mero alto status social, o mero dinheiro, né, a pessoa ter muitos bens materiais, já vai ser o suficiente muitas vezes para
que desperte o interesse, certo? E então isso tem tudo a ver justamente com o título do Machado, né, que é a queda que as mulheres têm pelos tolos, porque muitas vezes mesmo esses homens de destaque, eles também são tolos, certo? Então não é o destaque, né, ele não é necessariamente algo que traz, né, aí para a pessoa uma completude em vários aspectos da vida, certo? Ela pode ser uma pessoa completamente vazia em todos os aspectos e mesmo assim ser famosa. Inclusive, né, o que mais existe aí na própria televisão, por exemplo, né, quando a gente vê e daí em diante, né? Até porque muitas vezes a própria profissão de artista, por assim dizer, por exemplo, um ator, um músico, e daí em diante, né? Muitas vezes ela em si já trata da aparência, certo? Então a pessoa pode não ser nada por trás daquilo ali. Por quê? Porque ela está expondo a aparência dela. Mas aquela mera aparência muitas vezes encanta muito mais, né, do que o próprio conteúdo interior mais profundo e daí em diante, certo? Então a gente pode julgar também este título aí do Machado trazendo para essa realidade, para essas discussões atuais, que é bem interessante. Apesar disso, né, não vamos adentrar nesses tipos aí que citei, né, mas sim a minha ideia aqui é ler então trechos aqui. Eu escolhi um trecho, tá, apenas dessa obra, que obviamente é grande, né, não vou fazer leitura aqui de um livro completo para vocês, mas eu escolhi um trecho específico que eu achei mais interessante que trata aí dessas coisas que a gente já falou aí no canal e que, né, é tratado em geral aí dentro das discussões da Red Pill e daí em diante, né? Então eu vou ler alguns trechos e a gente vai comentar aqui. Então, né, salientando mais uma vez que este vídeo então eu fiz como uma espécie de adendo aí a essas questões do Trunks relativas ao Machado, embora não são necessariamente as questões em si que ele tratou sobre ele, tá? Mas ele já citou essa obra e tal, então aí este vídeo parcialmente é inspirado nessa questão trazida pelo Trunks acerca do próprio Machado. Que é um escritor que eu gosto bastante, assim, essa própria obra dele eu já li, né? Já tem uns 10 anos mais ou menos que eu já li essa obra e tal, e voltei a ler ela agora justamente por causa aí dessas discussões, né, internas ao nosso conteúdo. Então vamos lá. Então ele começa já de uma maneira bem interessante aqui neste capítulo 8, né? Que é o seguinte, então ele escreve: há uma época em que custa-se muito a amar. Tendo em vista e estudado um pouco a mulher, adquire-se uma certa dureza que permite aproximar-se sem perigo das mais belas sedutoras. Então só aqui já a gente pode falar muita coisa, né? Mas resumidamente ele já coloca, né? Há uma época em que custa-se muito a amar. Então é interessante isso, porque é um tema, inclusive, que eu já tratei aqui no canal, que é essa questão de quanto mais maduro o homem vai se tornando, menos ele vai tender a tornar-se aquele apaixonado que ele era na juventude. Né? E, portanto, ele vai cair menos em armadilhas psicológicas, menos em jogos manipulatórios ou mesmo seduções que pretendem esse tipo de coisa, né? Que é muito comum aí, tanto dentro dos relacionamentos, mas fora também, certo? Então o homem, quando ele é mais ingênuo, né, ele justamente vai cair mais nessas questões. E o Machado já coloca aí que então há uma época em que custa-se muito amar, tendo em vista estudado um pouco a mulher, ou seja, quando o homem já se tornou mais maduro, né, adquire-se uma certa dureza. Interessante, então, para ele, uma dureza no julgamento dessas questões, né, amorosas. E isso então vai permitir o homem, segundo as palavras deles, aproximar-se sem perigo das mais belas sedutoras. É interessante, né? Então, porque é como se o homem ganhasse ali uma certa capa, né, de proteção, entre aspas, aí contra essas questões que quando ele era mais ingênuo ele caía. Não necessariamente que ele não vai ser seduzido, entre aspas, né? Porque ele vai deixar de querer, né? Mas é interessante que ele vai, obviamente, olhar isso aí de um modo mais consciente, pelo menos, né? E ele continua: confessa sem rebuço a admiração que elas inspiram, mas é uma admiração de artista, um entusiasmo sem ternura. Quer dizer, como se o homem então pudesse olhar de fora o fenômeno, né? Então ele continua: além disso, ganha-se uma penetração cruel para ver, através de todos os artifícios de casquilha, o que vale a submissão que elas ostentam, a doçura que afetam, a ignorância que fingem, e prende-se um homem nessas condições. Então, quer dizer, né, ele põe alguns pontos que esse homem vai passar a observar de um modo mais realista, digamos assim, né? E ele continua: de ordinário é entre 30 e 35 anos. Então aqui ele já coloca esta suposta idade aí, que é a idade onde o homem vai começar justamente a ter esse olhar mais aguçado, né, para esses fenômenos.
Então, de ordinário é entre 30 e 35 anos que o coração do homem de espírito fecha-se à simpatia e começa a petrificar-se. Aqui é interessante porque ele vai colocar então este conceito, né, de homem de espírito contra o conceito, obviamente, de homem tolo, né, que é o do título, certo? Então, para ele, teria esses dois tipos, né, de homens, e obviamente as mulheres vão se interessar, né, segundo o próprio título dele, mais por esses que ficaram mais tolos, digamos assim, mais ingênuos, né? Até porque quando a gente pensa bem, né, a gente pensa também que por mais que até existam mulheres que se atraiam por uma questão, né, mais de homens que têm uma maior sabedoria ou até mesmo a questão intelectual e daí em diante, né? Muitas vezes também isto é uma atração pela aparência em si dessas coisas e não da coisa em si. Por quê? Porque essa coisa em si faria com que esse homem ficasse justamente mais difícil, né, de ser conquistado, digamos assim, ou enganado em muitos aspectos, certo? Então, assim, para as finalidades, né, muitas vezes delas não é bom a existência desse homem, digamos assim, né? Ou pelo menos não é bom que ela própria goste de um homem assim, né? É melhor que ela goste, por exemplo, de um homem mais tolo, digamos assim, né? Então, por quê? Porque o homem tolo é mais fácil de ser dominado, certo? Então, há essa dualidade, né, que é interessante a gente sempre lembrar. Então, o Machado continua. É possível que nele torne a aparecer os fogos da mocidade e que ele venha a sentir um amor tão puro, tão fervente, tão ingênuo como nos frescos anos da adolescência, longe de ter perdido as perturbações, apreensões, os transportes da alma amorosa, sente-os ele de novo com emoção mais profunda e dá-lhes um preço tanto mais elevado quanto ele está certo de não os ver renascer. Então, basicamente, está falando aqui que como essas paixões deles, ou desse homem, né, de espírito, elas são mais fracas com o passar da idade, ele vai dar um valor maior, né, a isso, digamos assim, quando existe, né, justamente porque, bom, né, tudo aquilo que é mais raro, né, tem um preço mais elevado, digamos assim, né, segundo as próprias palavras dele, né, um preço tanto mais elevado. Interessante, né? E aí ele continua. Então lastima-se o pobre insensato. Ei-lo obrigado a ajoelhar-se aos pés de uma mulher para quem é nada o mérito de caminhar pouco e pouco atrás de sua sombra, de fazer exercício em torno aos seus vestidos, de se extasiar diante de seus bordados, de lisonjear os seus enfeites. Ai, triste, esses longos suplícios o revoltam e, Pigmaleão desesperado, afasta-se de Galateia, cujo amor se não pode animar. Então ele faz esse retorno também à questão da mitológica, né? E daí em diante é bem interessante. Aparece aí a mitologia enquanto uma espécie de metáfora disso aí, né? Da explanação dele. E assim, vamos continuar então o texto. Tá? Este último ponto aqui é bem interessante também, deste capítulo. Esses sintomas de idade são desconhecidos ao tolo, porquanto cada dia que passa não lhe faz achar no amor um bem mais caro ou mais difícil a conquistar. Então, basicamente, aqui ele está falando que, aqui, né, como eu falei, ele coloca a oposição entre aquele homem de espírito que ele tinha citado e o tolo, né? Porquanto cada dia que passa não lhe faz achar no amor um bem mais caro ou mais difícil de conquistar. Então, digamos que o tolo, aí para ele teria esta... Como ele não pensa muito sobre essas coisas, né? Ao mesmo tempo, ele também faria com que essas coisas fossem muito banais, né? E por conseguinte não veria ali dentro os perigos também da coisa, certo? Então acaba que a conquista para ele, em certo aspecto, é até mais fácil, né? Então, por quê? Porque o homem de espírito, como ele vai pensar muito sobre essas coisas, como ele vai, digamos que ponderar muito mais, certo? Então, né, para ele ter uma relação duradoura daí em diante ou, né, levar à frente algo desse tipo vai ser muito mais complexo, certo? Porque ele vai ficar sempre com o pé atrás daí em diante. Enquanto o tolo, não, ele simplesmente vai seguir aquilo ali, na primeira paixão que aparecer, ele segue. E precisamente isso o classifica como tolo, ou seja, como um homem que não doma as próprias paixões, digamos assim, né? Ou seja, um homem que não tem controle sobre si, certo? Porque o controle das paixões, mesmo das paixões amorosas, se a gente pensar, é um sinal, em grande parte, de sabedoria, né?
todas as épocas, né, todos os sábios de todas as épocas concordam nisso. Exatamente por isso a gente vai ver isso tanto em Sêneca, né, quanto né, nos medievais, até nos modernos, certo? Voltaire, por exemplo, fala disso também. Então a gente vai ver esse tipo de assunto atravessando todo o Ocidente, né? Toda a cultura ocidental e até mesmo a oriental, né? Se a gente pegar ali e ler os islâmicos também e outros, né, voltados para fora do Ocidente, por assim dizer, né? Também eles vão ser consonantes neste aspecto aí, certo? Ou seja, dessa necessidade, pelo menos em parte, né, de dominar as paixões. Os próprios estoicos vão ser mais rigorosos nisso, né? Mas se a gente pegar até mesmo Epicuro, que é considerado ali um hedonista, por assim dizer, ele tem também uma espécie de tentativa de domínio das paixões na sua filosofia também, né? Porque muitas vezes a gente acha, não, hedonismo, ligo ali um hedonismo vulgar à questão de Epicuro sem lembrar disso, né? Que também ele não aconselhava o prazer a qualquer custo, né? Você tinha que ter um certo domínio também sobre os prazeres, até mesmo para bem fruí-los, porque os prazeres em excesso destroem os outros prazeres, né? Então, na verdade, a questão epicurista ela não é você se entregar a todos os prazeres, né, como alguém completamente promíscuo e daí em diante, mas sim você saber equilibrar os prazeres para senti-los melhor. Por quê? Porque um prazer em excesso vai destruir os outros prazeres e daí em diante, certo? E como a gente vê no Machado, ele vai beber nessas fontes, né? O Machado leu todos esses, né? Então ele exprime isso muito bem através da sua literatura e, inclusive, né, um que a gente sempre cita aqui, que é o Schopenhauer. O Machado, para quem não sabe, era um leitor assíduo de Schopenhauer, né? Para ele um dos maiores filósofos. Né? Ele diz isso abertamente, assim, né? A influência de Schopenhauer sobre o próprio Machado. Então é bem interessante, né? Então casa completamente aí com nossas perspectivas aqui, né? Já que eu trago bastante o próprio Schopenhauer também. Então vamos continuar aqui no texto. Não tendo sido nem melhorado, nem endurecido pelos revés da vida, continuando a ver as mulheres com o mesmo olhar, exprime-lhes os seus amores com as mesmas lágrimas e os mesmos suspiros que lhes reserva para pintar os antigos tormentos. Então, né, basicamente, está falando aqui que esse homem tolo ele nunca evolui, certo? Porque os revés da vida não endureceram, por assim dizer, o seu coração, né, o seu caráter e daí em diante. Então eles continuam a ver, né, essas questões de relações com o mesmo olhar sempre, como se nunca evoluíssem. Né? É bem interessante essa crítica aí. E, por último, ele termina dizendo que, e como ele só exigiu sempre delas aparências de paixão, vem facilmente a persuadir-se que é amado. Longe de fugir, persevera e triunfa. Então, aqui, né, basicamente, quando ele fala, e como ele só exigiu sempre delas a aparência de paixão, vem facilmente a persuadir-se de que é amado. Ou seja, né, ele persuade a si próprio de que, né, uma mulher o ama ou gosta dele. Né? Por quê? Porque ele sempre levou em conta a questão apenas das aparências. Então, nesse sentido, é como se ele enganasse a si próprio, certo? A partir da idealização que ele cria. E, então, ele fecha, né, dizendo, longe de fugir, persevera e triunfa. Ou seja, por que mesmo esse homem tolo, aí, como aqueles arquétipos que a gente citou no início ali, por que este homem ele acaba triunfando em certo aspecto também, aí no que diz respeito né, a conseguir mais, talvez, relacionamentos ou até mesmo casamentos e daí em diante, né? Ou relações no geral, né? Porque ele persevera e triunfa. Por quê? Porque ele não levou em conta todas aquelas coisas ali que aquele que passou pelos revés e os compreendeu manteve diante de si. Né? Então, por isso que ele diz, longe de fugir, ou seja, o homem sábio, o homem de espírito, é ele que fugiria das relações, digamos assim. Certo? Enquanto o outro, não. Então, o Machado deixa isso aqui bem claro, né? Essa oposição entre esses dois tipos. Certo? Por quê? Porque um vai encarar, né, basicamente, assim, resumindo, as coisas de um ponto de vista muito mais realista e, portanto, com os danos também que tudo isso pode trazer, enquanto o outro simplesmente flui de um modo ingênuo. Né? E exatamente por isso, né, é tolo, né, segundo a palavra ou definição do próprio Machado. Certo, pessoal? Então, aí um vídeo não tão grande, tá, sobre isso aí.
apenas queria adentrar nessa obra, né, que o Trank citou, justamente para vocês terem uma noção também acerca aí do que ela diz em termos internos ao próprio texto mesmo, né, as próprias palavras aí do Machado, e por aí vocês já podem compreender, né, não a totalidade da obra, mas pelo menos um pouco aí, né, do que ele trata dentro desta obra. Tudo bem, pessoal? Então, pode deixar aí dúvidas, comentários, sugestões, críticas e vamos dialogando sobre essas questões. Então, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.